Obrigado pelo convite. Participar aqui deste congresso para mim é uma grande satisfação e estou aqui para trazer um tema muito importante. Eu vou falar sobre a segurança em atuar com o contrato. Logicamente, não vou falar somente do contrato, vou falar de outras coisas, mas quero dizer para vocês, trazer para vocês um conteúdo, né, que possa abrir sua mente, clarear o seu trabalho, a sua forma de atuar, levar para você um jeito de trabalhar de forma segura, tá? Forma segura, para você colocar uma pulga atrás da orelha. Então, o que é um contrato? A gente fala muito sobre contrato. O que é contrato? Contrato nada mais é um documento que define as regras de uma relação jurídica entre as partes. Então, dentro do contrato, o que está escrito no contrato vão estar as regras do jogo. Por exemplo, quem vai jogar uma partida de futebol, ali estão as regras, você precisa saber as regras de impedimento, de substituição, de falta, o que eu posso, o que eu não posso fazer naquele jogo. A sua relação com o seu cliente está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então você precisa saber dessa relação, desse jogo, o que você pode e o que você não pode. E as partes que estão presentes é você, que é o contratado, o fornecedor do produto ou serviço, e do outro lado, um contratante, que é o consumidor, né? Aquela pessoa que vai estar te contratando, pagando a você por um serviço ou por um produto, tá? Então, preste atenção nesta relação que é de suma importância, tá? Um contrato, ele tem que ser escrito, que eu falo, na relação, né, do seu empreendedorismo, tá? Na relação do seu negócio, na sua clínica, no seu consultório, ou até mesmo você que está aqui assistindo, que vai atuar de forma autônoma, tá? De forma autônoma. E é formal e é específico, tá? E precisa ser específico, direcionado a alguma coisa. Muita gente faz contrato de modelo, usa contrato até de aluguel de casa para fazer contrato de prestação de serviço. Olha, lógico que isso aí vai dar problema, tá? Vai dar problema. Eu coloquei aqui, acabou até saindo um pouquinho do esquadro. Vamos lá. Princípios do contrato. Autonomia da vontade. O que é isso? Quando você vai contratar um profissional para trabalhar para você, ou alguém vai te contratar para fazer um procedimento, para fazer um tratamento, ele tem a vontade. Ele tem a vontade de contratar você. E você tem a vontade de trabalhar para ele. Porque também, se você não quiser trabalhar para ele, você pode se negar. Mesma coisa ele, não é obrigado a te contratar. A autonomia da vontade, ele pode colocar isso em prática, eu quero contratar, né? E a obrigatoriedade de ter uma boa fé, né? O que é isso, obrigatoriedade de boa fé? Você entra numa relação jurídica, você está lá com o seu contratado, né? Com o seu cliente, perdão, com o seu contratante, com o seu cliente, numa relação, todas as suas ações devem se basear em boa fé. Você deve levar o seu serviço, prestar o seu serviço da melhor forma possível, sem querer levar dano, praticar dano ao seu cliente, tá? Quem é quem em um contrato? Como eu falei para você, muitas pessoas se perdem nesta relação e isto gera um problema, tá? Você é o fornecedor, tá? Você é o fornecedor, você é o profissional, você tem o seu negócio, sua clínica, o seu consultório. E quem vai chegar em você é o consumidor. É ele que vai comprar o seu produto, é ele que vai comprar o seu serviço. Você é um do seu paciente, do seu cliente, né, que vai comprar. E é um erro muito comum de alguns profissionais de acharem que eles não vendem. Nós vendemos tudo, até conhecimento. Por isso que você for fazer uma consultoria, é uma venda, né? É uma venda. E eu falo sempre, deixa eu voltar aqui, eu falo sempre de uma coisa sobre o contrato. O contrato, ele é basicamente, ele pode ser de forma verbal, né? Muitos profissionais ainda teimam em fazer isso de forma verbal, e é um risco a ele. Ali prescrito, ele está respaldado. Tudo que ele, a relação que ele vai ter que entregar, está respaldado dentro de um papel. Ah, Bruno, existem contratos sem ser prescrito? Existem. Quando você dá sinal num ônibus e ele para, você paga e entra, ali é um contrato de transporte. O que você assinou o contrato foi levantar a mão para o ônibus parar. Olha só,
Para para mim, por favor. É um contrato. Você vai na padaria, quero comprar um pão, um queijo, um pedaço de peito de peru, pagou no caixa, contrato de compra e venda, tá? Foi por escrito? Não. Mas e o respaldo jurídico do seu negócio sem um contrato? Sem ter aquela forma ali básica. E olha que não precisa ser aquele contrato de 10 páginas, não. Pode ser um contrato básico, mais específico ao seu negócio, para o seu cliente estar ciente, tá? A base legal que deve ser observada sempre quando a gente vai elaborar contrato ou quando eu ensino a elaborar um contrato. Qual é a base legal? Constituição Federal, tá? Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e as resoluções e pareceres dos conselhos. É importante você observar esta pegada, tá? Da Constituição Federal em relação à dignidade da pessoa humana, à honra, à imagem. Ninguém é obrigado a deixar de fazer algo que esteja determinado em lei. Importantíssimo isso. Código Civil, da relação contratual, Código de Defesa do Consumidor, que vai reger essa relação entre você e o seu paciente. Importante você colocar isso em mente, tá? E as resoluções e pareceres constantes dentro do conselho que vai te proibir ou liberar de fazer determinada ação ou não, tá? A importância do contrato: estabelece regras da relação, estabelece protocolos de atendimento. Por exemplo, você fala que não trabalha sábado e domingo. Como é que o seu cliente vai saber disso? Dentro de um papel. Porque você pode falar para ele, mas ele tem que estar ciente da regra do jogo, que sábado e domingo você não trabalha e não adianta ele entrar em contato com você. Regras de cancelamento. Quanto que eu posso cancelar? Até quando? Retenção de valores que já você recebeu. Quanto que eu posso reter? Qual a porcentagem que eu posso reter? Multas e juros. O pessoal, o teu cliente, não paga, o pessoal fala assim, não, você cobra 10% de juros. Até quando isso é legal? Tem que entender tudo isso, que um contrato, ele vai te dar esta segurança, tá? Esta segurança. Bem, novamente aqui, o formato saiu, mas vamos lá. Elaboração, o formato, tá? Cláusulas abusivas. Cláusulas abusivas, muita gente colocando, por exemplo, assim, eu, fornecedor, não me responsabilizo por danos causados no procedimento. Isso não pode. Isso não pode, tá? Não pode. O formato dele deve ser um formato claro, que possa permitir ao consumidor entender essa relação, o cumprimento dele, o cumprimento desse contrato. Bem, eu no meu negócio, como um contrato, segurança jurídica de um contrato, somente um contrato traz segurança jurídica? Somente um contrato te dá um respaldo de atuar dentro do seu negócio? Não. O contrato é a parte que liga o consumidor com o fornecedor nas questões jurídicas. É o elo das questões jurídicas. Como eu falei, o contrato ele mostra o jogo. Demais documentos e termos essenciais para quem está atuando ou para quem pensa em atuar. Preste atenção, hein? Termo de consentimento livre e esclarecido. Muita gente confunde contrato com termo de consentimento. O contrato ele vai falar das relações de consumo entre você e seu cliente. O que pode, o que não pode. O que vai ter nesse contrato, o que não vai ter. O que você vai fazer, o que você não vai fazer. O que abrange essa contratação. O termo não. O termo ele vai dar ao cliente a oportunidade de entender o que vai acontecer com ele. E se ele vai aceitar ou não. Por isso é consentimento, ele vai aceitar isso. Mas ele tem que estar esclarecido. O princípio da autonomia, da vontade deve ser respeitada através da informação. E o termo de consentimento, a gente vê isso, principalmente quem trabalha no hospital, pega os termos prontos que geram problema. Termo genérico é termo que dará problema. Modelo no Google é termo que dará problema. Você pode elaborar o seu termo de maneira segura e eficaz, tá? Termo de uso de imagem. Vejo, muitos profissionais publicando, postando imagens de paciente sem a devida autorização. E esse termo de uso de imagem
não é somente um parágrafo onde você fala, autoriza a divulgação da minha imagem pela pessoa X. Não. Fujam destes modelos. O termo de uso de imagem deve ser específico. Por exemplo, a nutrição, ela não pode fazer o antes e depois. Fisioterapia também não. Médico também não. Mas a enfermagem pode fazer o antes e depois. Então, mas para fazer o antes e depois, postar o antes e depois, não confunda aqui o antes e depois com as fotos que você tira durante o tratamento, para servir de respaldo se o paciente, por exemplo, falar para você que o tratamento dele não foi adequado, não teve resposta. Aí você fala, olha a primeira foto, olha a última. Mas isso aqui não quer ter um antes e depois. A título de marketing, publicidade, prova social, um gatilho da prova social. Então, alguém vê e fala assim, olha o que aconteceu com ele. E cuidado, postar o antes e depois tem bônus e ônus. Você pode levar o consumidor, seu futuro cliente, a achar que aquilo ali é uma promessa de resultado. E promessa de resultado você não pode fazer. Ninguém pode fazer. Tá? Todo cuidado com o termo de uso de imagem. Muitas pessoas fazem os procedimentos e não fazem uma orientação. O que eu tenho que fazer pós-procedimento? O que eu tenho que fazer se der algum problema? Você orientou antes dos possíveis problemas para ele aceitar ou não fazer o tratamento com você. E se der problema depois? Isto é o termo de orientação pós-procedimento. Todo cuidado. Vocês precisam entender que necessita orientar por escrito a este cliente, tá? Para você ter uma segurança, caso ele venha falar que você não orientou de maneira eficaz. Não perceberam? Se você não orienta, não cataloga isso, não coloca isso no papel, não deixa isso pronto, preso no prontuário, com uma cópia assinada por ele, que segurança você tem? Todo cuidado com isso. É muito problemático, tá? Outros documentos também, que é muito importante, são muito importantes. Relatório, o paciente deixou de comparecer, você entregar um relatório, enviar um relatório para ele. A anamnese, ela é importantíssima para provar o jeito que o paciente chegou e a forma que ele está saindo. Contrato de parceria, se você atende, por exemplo, numa clínica de uma pessoa, né, e você precisa de um espaço, você tem que ter um contrato de parceria daquele local, um contrato de sublocação daquele local, ou que se você vai fazer um contrato de parceria em relação a indicação de cliente, né, de paciente, precisa ter documentado isso, né? Se você tiver também dúvidas sobre isso, pode procurar direito da enfermagem, que a gente pode orientar algumas coisas para você conseguir trabalhar de forma segura, de forma eficaz e não sofrer problemas jurídicos e éticos dentro do seu exercício. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês e é uma satisfação muito grande falar sobre direito da enfermagem e também as formas seguras do empreendedor atuar, tá bom? Fique com Deus e muito obrigado.